Pensão alimentícia. Me conta, você paga pensão ou você recebe pensão? Hoje eu vou te explicar direito sobre esse assunto. Olá, eu sou a doutora Natália Corder e o tema do Explica Direito de hoje vai ser pensão alimentícia. Pessoal, existe uma lei específica que fala sobre alimentos, em relação às pessoas que não conseguem se manter por si só. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, que é o binômio necessidade-possibilidade. Mas eu tenho um combinado com você de não falar difícil, então vamos entender o que é binômio. Binômio é um conceito. Então a gente vai entender que quando o juiz determina uma fixação de pensão, ele vai analisar esses dois conceitos: a necessidade da pessoa que vai ser alimentada e a possibilidade daquele que vai alimentar. Então sempre vai ser necessário olhar para isso. O quanto que é a necessidade daquele que precisa e a possibilidade daquele que vai estar pagando a pensão. Funciona assim, pessoal, não existe um parâmetro exato, então você vai pagar tantos por cento. O juiz ele vai sempre olhar para isso que eu acabei de te explicar, para a sua real necessidade, se você for a pessoa que precisa desses alimentos, ou para a sua real possibilidade, caso você seja aquele que vai alimentar. Vamos entender melhor também essa questão dos alimentos. Os alimentos, eles são os alimentos essenciais, vitais para a vida, mas também são em caráter social. Os alimentos, eles também suprindo a necessidade social do ser humano. Então, o alimento, ele é usado essa palavra não só como caráter alimentar, mas também em caráter social. Então, a pensão alimentícia, ela vai envolver todo o desenvolvimento do ser humano. Tá legal? Mas e aí? Quanto que você vai pagar ou receber, se for o caso, de pensão? O que vai ser analisado? O quanto realmente você necessita. Então, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos dizer que a pessoa que vai pagar o alimento seja uma pessoa milionária e ela ganha milhões por mês. O juiz não vai fixar 30% sobre milhões, porque uma criança não precisa... Vamos dar um exemplo fictício aqui. Vamos imaginar que a pessoa que vai alimentar ganha 10 milhões de reais por mês. Então o juiz, ele não vai fixar uma pensão 30% sobre 10 milhões, porque uma criança não precisa de 3 milhões para sobreviver. Assim como se você, a pessoa que vai alimentar, ganha um salário por mês, ganha R$1.000, pode ser que o juiz fixe 30% sobre isso, porque talvez a criança vai precisar mais de R$300 para sobreviver. Não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos, porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Então não é um valor 30%. É verdade que os julgados, eles vêm nesse sentido. Geralmente, se fixa 1/3 dos rendimentos líquidos daquele que vai pagar a pensão ou até 30%. Então, essa não é a regra. A regra é essa que a gente conversou aqui. A necessidade da pessoa que está sendo alimentada e a possibilidade daquele que vai alimentar. Tá legal? E quais são os casos? Quando você pode ou não solicitar a pensão? De quem você pode cobrar a pensão? A pensão, ela vai ser sempre devida ao menor, a pessoa de idade avançada que não vai conseguir se sustentar por si própria, assim como a gente conversou aqui no começo do vídeo, ou por algum outro tipo de incapacidade. E de quem essa pessoa que vai ser alimentada pode cobrar a pensão? Na linha ascendente, o que é a linha ascendente? De cima para baixo, de baixo para cima? Então vamos considerar de cima avós, bisavós, e de baixo, netos, bisnetos, sempre vai ser devido pensão. Então, primeiro lugar, sempre respeitando. O pai arca com a pensão do filho. E no caso de possibilidade ou ausência desse pai, existe a possibilidade de uma pensão complementar, os avós pagando a pensão para o neto. Ou vice-versa, o filho pagando pensão para o pai, o neto pagando pensão para o avô. Na linha ascendente, ela sempre vai ser possível. Na linha colateral, o que a gente chama de linha colateral? Do lado. Então, na ausência dos pais, ou avós, ou bisavós, ou filhos,
O irmão, ele vai poder prestar também, ter esse dever legal de prestar alimentos ao seu irmão. No caso de irmão bilateral, o que são irmãos bilaterais? Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles antecedem os irmãos unilaterais, que são irmãos ou só de um pai ou só de uma mãe. Tá legal? Tio, sobrinho, primo, não tem que pagar pensão. Ficou em dúvida com mais uma questão, né? E marido, pode cobrar da mulher pensão? Ou mulher pode cobrar do marido? Pessoal, pode sim. Se ficar comprovado que tanto a mulher ou o homem acabou dedicando a vida para aquele casamento, abriu mão da sua profissão, ele não tem mais como arcar com a sua subsistência depois de uma separação, os alimentos podem ser devidos sim. Caso eles não sejam devidos, isso precisa ficar expressamente mencionado numa separação que os cônjuges não dispensam alimentos entre si. Tá legal? E eu queria explicar para vocês assim, os alimentos. Num primeiro momento, eles podem ser alimentos provisórios. O que são alimentos provisórios? Antes de terminar a ação, o juiz já fixa alimentos. Mas para isso ele vai precisar, por exemplo, de uma prova inequívoca. O que é essa história de prova inequívoca? Uma prova que não tenha dúvida. Vou dar um exemplo simples para você aqui do que é uma prova inequívoca. A certidão de nascimento. Na certidão de nascimento, constando o nome do genitor, da genitora, ou seja, do pai e da mãe, comprovando que ele é pai e mãe daquele menor, o juiz não precisa de mais nada para já fixar os alimentos, tá? E agora os alimentos definitivos. Os alimentos definitivos, ele vai ser fixado numa sentença. Finalizou o processo, sentenciou, transitou em julgado. O que é essa história de transitar em julgado? Não recorreu, finalizou o processo, acabou. Aquele que entrou com a ação vai ter um título na mão, que é chamado de título executivo. Com esse título, ele vai cobrar a pensão. Quando a pessoa cobra a pensão, aquele que não paga a pensão, ele pode ser preso, pode ter bens penhorados e pode ter inclusive o nome sujo. Com a nova lei agora, isso também é possível. E daí talvez você esteja me perguntando assim, doutora Natália, mas isso é para sempre? Fixou uma vez, não tem mais como mudar? Então é assim, pessoal, embora os alimentos são definitivos, a gente precisa voltar lá naquilo que eu expliquei no comecinho. Lembra da história necessidade, possibilidade? Os alimentos, eles são definitivos, desde que a necessidade daquele que está sendo alimentado não mude, ou a possibilidade daquele que está alimentando não mude. Então eu vou dar um exemplo para ver se você consegue entender encaixando na sua realidade. Então imagina se você é o alimentando, ou você é a genitora ou o genitor do menor que recebe a pensão alimentícia. E de repente, quando foi fixada a pensão alimentícia, era no momento da vida do seu filho que ele tinha outros gastos, gastos menores. E hoje, de repente, ele tem gastos maiores. E daí, como que funciona? Você precisa propor uma revisional de alimentos. Para quê? Vai mostrar para o juiz que aquela necessidade daquela época não é mais a mesma. A necessidade modificou. E no caso de você que paga a pensão, de repente, se a sua possibilidade mudou. Muitas vezes você perdeu o emprego, ou você teve outros filhos, ou outras situações aconteceram e a sua possibilidade não é mais a mesma daquele momento. O que você faz? Você deixa simplesmente de pagar a pensão? De jeito nenhum, porque senão pode acontecer tudo que a gente já comentou aqui. O que você precisa? Procurar o seu advogado e entrar com uma ação revisional de alimentos. Nessa ação você vai demonstrar que a sua possibilidade não é mais a mesma do que naquele momento que foi fixado. Também existe a ação de exoneração de alimentos. O que é exoneração? Não pagar mais pensão. Quando que eu não pago mais pensão? Por exemplo, no caso de filhos menores, quando ele atingir a maioridade, ou ainda os que cursam, fazem faculdade, cursos superiores, até 21 anos, ou até isso tudo vai ser demonstrado numa ação, até que momento essa necessidade da pensão, ela cabe ou não. Pessoal, esse foi um assunto mais complexo, mas que vocês pediram bastante. Espero ter ajudado vocês, mas eu indico que se vocês têm uma dúvida, busque um advogado que vai te orientar melhor e te ajudar no seu problema, tá legal? E se você acha que mais gente está passando por isso, precisa dessas informações, curte, compartilha, para que mais informação chegue até as pessoas. Tchau, tchau!